Olá, eu sou a Larissa, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar de jogos vorazes. A recém-prequela de Jogos Vorazes de Suzanne Collins acabou de chegar nos cinemas com A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, baseada nos primeiros jogos e na trajetória de Presidente Snow. E hoje eu trago curiosidades, fatos sobre o universo e bastidores de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E é curiosidade bem interessante e talvez até respostas para dúvidas de fãs que talvez vocês não tenham procurado ou mesmo nunca ouviu falar. Vamos desmembrar desde os primeiros filmes até o novo lançamento e está baseado também em informações de sites confiáveis, na qual eu vou deixar aqui na descrição e provavelmente vocês vão precisar de navegadores que traduzam, caso vocês não leiam em inglês. Então vamos para os tópicos depois da vinheta. Já estou com o meu amiguinho aqui pra gente desvendar todos os tópicos. E a primeira pergunta é: por que se chamam Jogos Vorazes? Durante a guerra, os rebeldes controlavam os distritos de alimentos, uma forma de fomentar o Capitólio e conseguir a submissão. E aqueles que viviam no Capitólio estavam morrendo de fome a ponto de recorrer ao canibalismo. Quando o Capitólio voltou ao poder, eles criaram Jogos Vorazes para poder demonstrar a todo mundo a fome e a agonia que todos tinham experimentado em Panem. Um evento praticamente para manter viva as memórias frescas da guerra e da fome no Capitólio. Temia-se que as pessoas esquecessem e levassem à complacência, do sentido de não querer ser mais subjugado e voltar àquela fome extrema. Segundo tópico: qual a inspiração da história de jogos? A autora Suzanne Collins revelou para uma entrevista, principalmente para o New York Times, que ela se inspirou na ideia de Jogos Vorazes enquanto assistia televisão. Ela assistia alguns canais de reality show, ao mesmo tempo que passava imagens da guerra no Iraque. E ela disse que assustadoramente a ideia entre os dois se fundiu. Ela, inclusive, explica melhor aqui na entrevista de New York Times que eu vou falar pra você. Ela diz: sim, uma noite eu estava folheando os canais entre reality shows e imagens reais da guerra do Iraque quando eu tive a ideia. Na época eu estava terminando o quinto livro de uma franquia e meu cérebro estava mudando pra qualquer coisa que fosse o próximo projeto. Eu estava lutando com outra história que simplesmente não conseguia respirar. Eu sabia que queria continuar a explorar a escrita sobre teoria da guerra justa para o público jovem. Então, ela examinou a ideia de uma guerra injusta evoluindo para uma guerra justa por causa da ganância, xenofobia e ódio de longa data. E para a próxima série, ela queria um mundo completamente novo e um ângulo diferente sobre debate quanto à guerra justa. Terceiro tópico: por que a cidade se chama Panem? O nome Panem, ele é derivado do latim pão e circo, que é exatamente o que reflete a história de Jogos Vorazes. Panem é baseado na Roma antiga, onde o pão e circo se referia ao governo que tentava distrair os cidadãos dos problemas maiores, com o entretenimento. E um dos entretenimentos mais assistidos e mais populares da Roma era a Guerra de Gladiadores no Coliseu, que envolvia lutas até a morte por puro entretenimento, assim como Jogos Vorazes. Quarto tópico: o que existe fora de Panem? Infelizmente, na verdade, a gente não tem essa realidade clara sobre o que existe fora de Panem, mas a gente sabe que existem pessoas fora de Panem e Collins realmente não chegou a pensar ou não teve essa informação concretizada de fato para todo mundo, todos os fãs. E quem sabe ela faça futuros livros que tem essa informação. Quinto tópico: qual a relação entre rosas, flores, rosas, e o Presidente Snow? Nesse novo filme a gente descobre a relação. A avó de Snow, ela tem jardim de flores que é muito valorizado pelo Capitólio. E Snow também guarda com carinho um estojinho de maquiagem da falecida mãe, que faleceu durante o parto da sua irmã. E nesse estojo de maquiagem tem uma fragrância de rosas, então é tudo muito emocional para o Snow. Inclusive o Snow, ele inala o aroma do pó um pouquinho para poder se acalmar, retornar suas lembranças no sentido mais de conforto. Sexto: qual é o significado dos tordos? É revelado que os tordos têm um significado muito maior. Eles não só apenas repetem uma melodia. Engenhosamente, eles foram usados, esses pássaros todos, para espionagem. No meio de um dispositivo, eles conseguem resetar a frase que eles ouviam. Então tem a capacidade verbalmente de passar mensagens, inclusive, muito usado pelo Capitólio, enfim, para descobrir traições. Sétimo: de onde vieram as canções The Hanging Tree e Deep in the Down? A gente ama essas musiquinhas, são icônicas, fãs têm isso na mente. Gravadíssimo, na sala de cinema todo mundo cantava. Foi uma grande nostalgia, todo mundo cantando Hanging Tree nesse novo filme. Foi até arrepiante, digamos. E é revelado o nascimento, a composição, de onde vem essas músicas nesse novo filme. Que é pela Lucy Gray, uma das personagens principais. A Lucy Gray, ela não é propriamente do Distrito 12, assim como está no filme. Ela compete na 10ª edição dos Jogos Vorazes, mas
mas ela vem de um outro povo. Na verdade, ela é um membro de uma trupe chamada Coven, que se abrigou ali no Distrito 12 após o colapso da rebelião. E ali, a Lucy Gray, ela escreveu The Hungry Tree e The Deep Down, que uma fala sobre a árvore forca e o outro é um pouco mais ali a sua relação com o presidente Snow. Oitavo, por que Snow odiava Katniss e o título de Tordo e como isso se liga ao passado? Bom, como vocês talvez devem lembrar, Katniss não era só, como também no mesmo Distrito 12, igual a Lucy Gray, mas ela também usou as canções da Lucy, que a gente acabou de falar, essas duas, como hinos para a rebelião. Então, ao mesmo tempo que Katniss, que é do Distrito 12, queria derrubar o Snow, ela também usou as canções do seu antigo amor de Snow, que, enfim, tem toda uma relação dentro do filme, e acabou torturando-o sem saber sobre seu passado. O nono tópico é sobre Katniss, que é citado no novo filme, mas de onde surgiu esse nome? Katniss, na verdade, é uma batata. Ela recebeu o nome de um tubérculo da vida real, que aparentemente tem gosto de batata doce. Não sei comprovar isso, disseram que tem gosto de batata doce. E aparentemente foi um alimento básico para povos indígenas americanos. E essa planta aparece nas mãos de Lucy Gray, e você consegue entender o que é Katniss, afinal. Décima, qual a importância do sobrenome Snow na história? Os Snow antes eram mais reconhecidos como uma família rica no Capitólio e tinham muito investimento em munições, ganhando uma grande fortuna, só que isso no Distrito 13, da qual foi destruído. Aí, quando as fábricas e as instalações de pesquisa foram destruídas na guerra, eles criaram um centro de fabricação militar no Distrito 2. Então, Snow ficaram praticamente sem renda, ao mesmo tempo sem status. 11º fato. O ancestral de Caesar Flickerman foi o primeiro apresentador dos Jogos Vorazes. Vocês estão lembrados, né? Qualquer coisa a gente bota a foto aqui, ó. Esse carinha mesmo. O Caesar Flickerman é um dos apresentadores mais extravagantes de Jogos Vorazes. Suas expressões exageradas e apresentações geniais, assim, parece ter sido herdadas, tá? É uma grande tradição de família. Porque o primeiro apresentador de Jogos Vorazes também é o Flickerman. Lucky Flickerman, nesse novo filme, apresenta a 10ª edição, pela primeira vez, televisionados com Jogos Vorazes. 12º, o presidente Snow atuou como pacificador, você sabia disso? Ele foi condenado por causa de uma traição e virou um pacificador para aprender as lições. Só que ele é um pacificador em tempo curto, mas ao mesmo tempo ele usa muito do cargo que ele teve também, principalmente para fazer o seu governo como presidente. 13º tópico, os Jogos Vorazes foi proibido no Vietnã. Você sabe por quê? Embora a ideia de crianças soldados e gladiadores lutando pela morte possa ser um pouquinho macabro, infelizmente, em algumas partes do mundo isso é real. Afeta um lugar muito perigoso, incluindo no Vietnã. A guerra do Vietnã realmente teve, na década de 70, manchetes envolvendo crianças e soldados. E até hoje o país ele é sensível com essa questão, então o filme realmente pega ali num ponto sobre representações de jovens dentro de guerra contra governo que não é legal. 14º tópico. A Suzanne Collins, a autora, se inspirou em seu pai para fazer a história. Suzanne diz sim que as experiências que ela teve com o pai, ela foi muito assim usada para fazer a história. Isso inclui também o tempo que o pai passou na luta da Guerra do Vietnã e as terríveis consequências da guerra, inclusive ela passou pela Grande Depressão, onde ela teve que aprender as habilidades de caça e sobrevivência para se alimentar. Então Collins canalizou essa experiência vivida e colocou tudo no livro, tudo que ela aprendeu nesse tempo horrível. 15º, Jogos Vorazes foi inspirado também em uma mitologia grega. Susan Collins, quando era criança, amava mitos gregos, era uma nerd da mitologia e ela se inspirou no mito de Teseu e Minotauro, na qual a história é: a cidade tinha que enviar 7 homens e 7 mulheres para serem vítimas do Minotauro todos os anos, a fim de evitar morte e destruição. Dá pra ver a relação? Ela só adaptou ali um pouquinho. 16º, os Jogos Vorazes nunca nem passava na cabeça dela que viraria uma trilogia. Mas o primeiro fez tanto sucesso que ela falou: vou escrever mais, meu filho, não tem o que fazer. Então pediu, não vou ter que fazer. 17º e última curiosidade de hoje: algumas especificidades da história em Panem agora são reais. Alguns aspectos da série realmente se tornaram tão populares que eles foram usados na vida real, assim como os broches de Mockingjay, ou como usando o sinal de 3 dedos como protesto. Livros de receitas do Distrito 12, isso daí realmente eu não tinha visto. E claro, e outras frases e slogans da série. E aí, de fato, você achou alguma curiosidade, algum tópico aqui muito interessante? Supriu alguma dúvida sua? Se você gosta de Jogos Vorazes, da trilogia, da franquia, o que achou do novo filme, inclusive, se você já assistiu, coloca aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilha com os amigos que também é fã dessa saga maravilhosa. Eu tava com uma nostalgia maravilhosa vendo esse filme, me arrepiei, tomei susto, olha,
filme impecável. Falei um pouquinho deles também lá nas minhas redes sociais, com vários videozinhos dedicados aos jogos da Antiga dos Passos e Serpentes. Então me segue lá nas redes sociais, que a gente sempre tá aí colocando um negocinho sobre cultura pop, entretenimento. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar todo esse conteúdo e ativa as notificações no sininho pra poder receber todo domingo aqui vídeo novo e às vezes às quintas. Um grande beijo e até a próxima!